Salve, salve, empreendedores aqui dessa nossa Brasólia. Mais um episódio do Café com Números começando. E na noite de hoje a gente vai falar sobre terapia, o universo da terapia, terapia como negócio, a terapia como desenvolvimento, nós candangos aqui desse quadradinho. E para bater esse papo com a gente hoje, do nosso Café com Números desta noite, nossa noite especial de terça-feira, às 20 horas, inaugurando o nosso programa, ou reinaugurando o nosso programa Café com Números, a gente vai estar falando com a Cristiane Novaes, ela que é empreendedora, terapeuta, psicanalista, trabalhou em operadora de saúde, um ser humano incrível que adotou como missão de vida equilibrar psicologicamente as pessoas à sua volta. Muito bem-vindo ao nosso Café com Números, Cris! Que honra! Tô tão feliz de estar aqui e me sinto muito honrado. Muito obrigada pelo convite de estar aqui abrindo, né, essa nova etapa do Café com Números sensacional, em grande estilo, né? Ah, Maravilhoso! bacana! Para quem está aí vendo o nosso episódio de hoje, a gente tinha lá na época da pandemia, parece que era longe pra caramba, né? Lá em 2020, a gente tinha um programa chamado Café com Números, onde a gente fazia live e conversava com as pessoas, levava entretenimento para quem estava em casa, preso naquela época de pandemia. Agora que acabamos a pandemia e tá todo mundo solto de volta na Isso. rua, seus negócios crescendo, a gente migrando agora para uma plataforma digital, diferente, podcast, fazendo o que a gente gosta. Aqui, fazendo o que eu gosto, de entrevistar as pessoas, levar um pouquinho dessa nossa Brasília empreendedora para todo mundo. Afinal de É contas, aqui maravilhoso. não é só terra de funcionário público, como todo empreendedor está cansado de dizer, aqui é terra, sim, de muito empreendedor e está aqui de frente com uma, Cristiane Novaes, que resolveu fazer toda a diferença. Cris, então já vamos começando o nosso programa falando um pouquinho sobre um mercado de terapia em Brasília. Como Uau! você enxerga o mercado de terapia em Brasília? E aí, vamos passar por diversas terapias, mas eu quero esta resposta primeiro. Como é que você enxerga esse mercado? Ainda mais depois de um pós-pandemia, né? Sim. E você sabe que Brasília ela é vista como uma cidade holística, né? Ela é toda, tem todo um misticismo aí em volta da de Brasília. Mas se a gente falar de terapias regulares, terapias integrativas, holísticas, é um mercado extremamente promissor, crescente e maravilhoso. A gente tem muita coisa para trabalhar. E assim, eu venho para o Café com Números, eu preciso trazer alguns números que eu acho que é super importante. A gente está falando aí de crescimento da terapia em Brasília. Sem dúvida nenhuma, é um dos campos que mais cresce. A gente tem aí Pô, que legal. espalhados 150 mil terapeutas espalhados no Brasil. E Brasília especificamente, apesar de ter toda essa Esse magia, misticismo. essa coisa de a Brasília holística, a gente tem um campo enorme para crescer, né? Porque, segundo aí as pesquisas dos conselhos, né, e outras instituições, Brasília está em quinto lugar, né? Tem 6,6 dos terapeutas estão aqui, Caramba, 6,6% só, né? Se você pensar numa em fatia de expansão em pouco. 100, 6,6% dos terapeutas estão aqui. Então, a gente tem muita coisa para crescer, muita coisa para fazer, muito trabalho para ser desenvolvido nesse campo aqui. Pô, legal. Então a gente, então, para quem tá ouvindo a gente em casa aí, você, cara, leva o jeito pra coisa. Gosto de pessoas, gosto de relacionamentos, quero equilibrar as pessoas. Essa é uma boa oportunidade. Então, aqui em Brasília, é você entrar no segmento de Sem terapia. dúvida, sem Então, dúvida. você tem aí, como você colocou, 6% só. Então, a gente ainda tem muita Tem muito, coisa porque para crescer nessa cidade. quando eu cheguei aqui, eu não era terapeuta ainda, vim num posto, né, trabalhar na empresa, em empresa de operadora de saúde, que eu venho da área da saúde já, Uhum. e eu achava assim, que aqui era um total zen, um monte de terapeuta, esse lugar holístico e tal. E não é, a gente tem muitos terapeutas sim aqui, mas a gente tem muito para crescer. E a gente vai falar disso, eu acho, mas falta muito profissionalismo. Falta. Falta O mercado, então, é carente, então, de demais. profissionalização dentro da própria terapia, né? Demais. Ah, então, vamos começar lá do início, então, do nosso cliente, da nossa formação. Como é que se forma um terapeuta? E aí, aqui eu vou entrar numa semeia já mais espinhosa. Eu ouço falar muito, não entendo muito,
Mas vamos falar muito sobre terapias convencionais e terapias não convencionais. Sim. O que que seria uma terapia convencional, o que seria uma terapia não convencional e como é que eu me formo tanto numa quanto na outra, Cris? Então, as terapias convencionais, elas estão dentro da são a psicologia, que você faz a formação aí de 5 anos, Sim. faculdade, e a psicanálise, que você também faz uma formação longa de 5 anos, mas a psicanálise, diferente da psicologia, ela não tem, ela tem uma formação séria. Aqui em Brasília a gente tem excelentes locais, mas não é uma faculdade como é na psicologia, onde a gente tem aí universidades que ofertam essa disciplina. A psicanálise normalmente você faz nas sociedades de psicanálise. Aqui em Brasília a gente tem sociedades maravilhosas de formação. É uma formação super séria também. E essas são as convencionais, onde a gente chama que as terapias são regulares, né? Então você faz praticamente toda semana uma sessão, cada 15 dias, a depender do paciente, do tipo de problema que está sendo tratado. E tem as terapias integrativas, holísticas, que a gente chama, ou alternativas, é um outro nome que também se usa. Que aí a gente está falando de constelação familiar, a gente está falando de alinhamento, de reiki, e outras também terapias que a gente pode, Gestalt e várias outras linhas terapêuticas não convencionais, né? Essas são as As diferenças que a diferenças. gente pode. A convencional, pelo que eu entendi, eu vou numa universidade, me formo, tem a cadeira ali, tem toda uma regulamentação Isso, educacional para me formar. A psicanálise, você colocou agora que ela é uma formação também, só que ela é feita pelas sociedades, né? isso. E aí ela desmembra todas essas outras terapias menores ou elas Não, não têm vínculo nenhum? não tem vínculo nenhum. Psicanálise é um jeito, constelação familiar é outra coisa, Não, todo mundo é apartado. inclusive, assim, a psicanálise, ela não, assim como a psicologia, não olha com muitos bons olhos as terapias integrativas, né? Então, são dois mundos que deveriam se complementar mais, mas ainda caminham muito separados. Então, eu de verdade vejo hoje, claro, tem uma abertura muito grande. Eu tenho colegas maravilhosos, psicanalistas e psicólogos, muito abertos, mas a gente ainda vê muita resistência. Eu acho que assim como os médicos têm resistências tanto para as terapias integrativas e holísticas, como outros caminhos de cura, os psicólogos e psicanalistas também têm, né? Uhum. Porque eu acho que é aquela coisa do medo, da ameaça, tá tirando a minha fatia. E a gente precisa entender que a gente está falando de ser humano. Sim. E ser humano, ele é muito complexo para você achar que uma técnica só vai dar conta dele. E que todo mundo se enquadra dentro dessa técnica, né? Claro, claro. As pessoas cada um é único e tem uma história e tem uma necessidade e tem um momento de vida. E eu falo que, assim, ó, de verdade, as terapias, elas deveriam se complementar. Se você está falando de ser humano, se você está aqui servindo, olhando para ele, para a necessidade dele, é obrigação de quem está facilitando um caminho, seja ele qual for, pelas terapias convencionais ou não, estarem ali olhando para a pessoa que ela está servindo, olhando para a necessidade nela e não para aquilo que você acha certo. Bom, um bom ponto de vista. E deixa eu te perguntar, então, aqui eu me formo. Como é que eu busco formação nessas outras terapias não convencionais e em todas essas ramificações que você Uhum. comentou? As terapias Integrativas. integrativas e holísticas ou não convencionais, existem vários cursos de formação que você faz. Por exemplo, vou falar mais das que eu carrego no coração, por exemplo, a constelação familiar. Existem várias formações, institutos extremamente sérios, com uma carga horária que eles estruturaram a formação como se ela fosse uma disciplina mesmo de uma universidade, de uma faculdade. Então, tem uma carga horária elevada, tem uma metodologia. Então, você buscar a qualidade da formação
nas terapias é fundamental. E aqui no nosso quadradinho, tem esse tipo de formação Tem, pesada, robusta, tem, a gente bacana? tem. Nós temos aqui, graças a Deus, a gente tem aqui no. Eu me formei em constelação aqui, e Ah, a gente tem ótimos profissionais, ótimos formadores institutos, de... formadores, não só de constelação, mas de reiki, de yoga, que eu estou citando essas que estão aí na diretriz do SUS como terapias integrativas, que o SUS aprova, está dentro da diretriz, né? Então, nós temos aqui no quadradinho, a gente está bem bem servido, servido de profissional. super, Deixa eu te super perguntar, bem e como é que é servido. a aceitação? A gente está falando de uma Brasília holística, de uma Brasília mística, de uma Brasília onde Dom João dizia que jorrava leite e mel, né? Uhum, Então, Dom João Bosco falava que jorrava leite e mel nessa cidade, e aí a gente está aqui agora com as terapias. Como é que a população tem aceito aqui no nosso quadrinho essas terapias? Tem muita gente procurando, tem muita gente para ser paciente, para sim, ser sim, cliente, agora falando um pouquinho sobre empreendedorismo, para ser cliente dessas terapeutas? sim, E terapeutas também, né? Que a gente fala terapeutas e todo mundo associa ao feminino, né? Tem sim, terapeutas nossa, masculinos também, né? necessários homens, a gente precisa dessa energia masculina também, e é muito importante a gente poder fazer essas trocas com os homens temos excelentes terapeutas homens aqui em Brasília, por falar nisso. E assim, A aceitação é boa? a aceitação é muito boa, a procura é crescente. A gente vê aí uma pesquisa recente que teve do Instituto Ipsos falando do crescimento da busca das terapias holísticas. Então, a gente tem aí uma crescente procura, tanto de pessoas buscando as terapias para se autoconhecer, para melhorar sua performance, inclusive no Ah, você pode trabalho. fazer uma capacitação dessa para si? Claro, claro, você pode fazer. Legal. Quando eu fiz a minha formação em constelação familiar, eu fiz para autoconhecimento. Só que a vida vai chamando você para outras coisas. É aquele velho jargão, né, do chamado da alma. E aí eu acabei exercendo o papel de facilitadora de constelação. Mas você pode sim buscar Conhecimento para si. conhecimento para si, né? Porque é um conhecimento de si mesmo, e no momento que você melhora o ambiente onde você está inserido, você melhora a sua performance, você melhora tudo. Pô, não, show de bola. Essa era uma coisa que eu não sabia. E É. aí a gente já vem, quais são os benefícios? Terapia convencional, terapia não convencional. Quais são os benefícios aí de uma, de outra? Como é que você enxerga isso? Todo mundo dá no mesmo benefício porque cada um ser humano é diferente? Sim. Como é que era a lógica do benefício? O benefício, eu falo que assim, ó, Tô lá em casa estressado, puto, chateado com tudo, querendo jogar um pela janela. eu Vou brinco, buscar terapia, qual o benefício que isso me traz? eu brinco que que a terapia, falo que terapia e meditação deviam ser coisas que deviam estar na lei, que todo mundo seria obrigado a fazer. Se a gente fizesse, e não é porque eu sou terapeuta, não, eu também faço terapia, né? Eu sou terapeuta e eu tenho suporte terapêutico, não fico sem hipótese alguma. É, terapia e meditação são duas coisas que, ao meu ver, são fundamentais para que a gente possa viver uma vida em equilíbrio, uma vida saudável, para que a gente possa performar melhor como empreendedor, como empreendedora, para que a gente possa ser um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor amigo e uma melhor pessoa para si mesmo. Então é o momento que você se conhece, é o momento que você entende como que você funciona, você descobre as suas potencialidades, as suas fraquezas, aquilo que você tem de dom, de talento e como que você usa cada uma dessas coisas a serviço da sua vida. E eu falo que uma pessoa que se conhece e aplica o autoconhecimento à vida, ela se torna mais feliz. E uma pessoa feliz não é problema para ninguém, né? Não, não é Então, só ajuda. então eu falo que assim, às vezes as pessoas ficam querendo mudar o mundo e fazer um monte de coisa. Vai se autoconhecer, vai cuidar de você, vai fazer uma terapia, vai se tornar uma pessoa melhor para si mesmo. Vai depois você mudar o mundo. Exato. Sabe o amar a si mesmo? Pratique. Ah. Cris, então,
quem não sabe, você veio de São Paulo para cá, e Paulista. veio aqui prestar os seus serviços para operadores de saúde no início. E Sim. depois você se encontrou nesse ambiente, sendo apaixonada pela terapia, encontrando ali a sua missão. E onde foi o estalo que você teve para falar assim: agora, além de me formar, além de me conhecer, além de aprender todas essas terapias integrativas, eu quero empreender nisso aqui. Eu quero fazer diferença aqui nesse quadradinho, ser uma empreendedora, ajudar mais pessoas em escala, ajudar a levar o meu conhecimento, levar o meu saber para as pessoas aqui ao meu redor. Como é que foi esse Ah, insight, assim, de montar? Para quem não sabe, a Cris é da Escola do Saber, montou uma escola toda integrativa para meu ajudar filho que você pessoas. ajudou a parir, diga-se de passagem. Como é que foi essa virada de chave? Então, eu venho aí de uma carreira de quase 30 anos na área da saúde, né? Trabalhando em operadoras de plano de saúde. Então, a área da saúde sempre foi o meu lugar. E eu sempre tive esse olhar de ver o ser humano e falar, cara, tem algo além do que a doença. A doença não é a questão, tem algo aí atrás. Enfim, fui caminhando, vim para Brasília para trabalhar numa operadora que eu trabalhava na época lá em São Paulo. Recebi um convite para assumir um cargo aqui e vim. E é interessante falar sobre isso porque quando eu vim para cá, eu tinha a certeza absoluta de que eu estava vindo para Brasília para cuidar da Cristiane. Que o trabalho foi só uma desculpa que Para você vir para. Deus arrumou para falar assim: garota, tá na hora de você cuidar da sua vida. Então eu vim para cá e eu cheguei aqui em Brasília no dia. Ou, não sei, não lembro se foi. Não, foi dia 13 de junho de 2011. Eu cheguei aqui, me apresentei na empresa, me apresentei para a equipe. E eu saí na hora do almoço, já fui direto para um lugar buscar autoconhecimento. E eu entrei nesse lugar, foi um lugar onde eu fiquei alguns anos estudando e me conhecendo, me tratando. E até então, eu tava tudo certo, Vim para cá, vou seguir a vida. melhorar, e obviamente foi me ajudando muito a eu lidar com as minhas equipes, a lidar no meu trabalho, enfim. Saí dessa empresa, fui para outra, passaram-se os anos, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com tudo isso que eu tenho dentro de mim. E aí tá, comecei naquela coisa, acho que todo mundo, com um pezinho aqui, outro ali, comecei a atender aos pouquinhos e tal e tal. Só que acho que é aquilo, Antônio, que todo empreendedor passa. A gente só vai. Sim. E aí chega uma hora que você começa a, atender, e você fala assim, bom, eu tenho que fazer uma escolha. Porque eu não tenho tempo para os dois. Ou eu me dedico a isso aqui, ou eu me dedico ao meu CLT. E eu acho que essa é uma coisa legal de falar. Que momento que você acha Qual o que momento que vira essa você chave, vira essa assim? chave? Tem um momento que é o do coração, que tá te chamando mesmo, que você fala assim, não dá mais. Ou você se joga, que vem o medo, claro que vem, porque eu trabalhava CLT, tem aquelas pseudo-segurança do CLT, eu tinha um excelente salário, mas vem aquele chamado do coração, e assim, eu estava vendo nesse processo que com os atendimentos que eu tinha, com aquele pouquinho de tempo que eu tinha, eu já estava gerando um dinheiro ali. Eu falei, caramba, se eu estou trabalhando 3 horas do meu dia, Nessa frente aqui. sei lá, 8 horas por semana, 10 horas por semana, eu já estou ganhando X. Será que se eu trabalhar esse tempo que eu trabalho lá no CLT, eu não consigo virar? Aí eu fui fazendo aquela continha besta de multiplicação. Falei, caramba, eu acho que eu consigo. E aí chegou um momento. Aí me planejei como uma boa administradora, planejei, fiz uma reserva. E aí fui. Vambora, chegou o meu momento. Falei, fui pedir demissão do trabalho, do meu trabalho e fui. E foi perrengue, né? Isso que eu ia falar. Essa era a pergunta que eu ia te falar. Porque assim, quando todo mundo olha a trajetória do empreendedor, acha que chegou e tal, veio uma fada mágica, bateu a varinha Ó. e plum, pronto, virou empresário. E assim, empresário eu acho que ainda tem um dificultador, assim, né? Que empresário é muito assim.
Eu costumo dizer que empresário, você tem duas linhas de corte para empresário. Ou você é muito bem sucedido, padrão Globo, e tipo, tá andando de lancha Sim, no Lago Paranoá segunda-feira, tomando sim, seu uísque, fumando charuto ali na segunda tarde, sim. matando todo mundo de inveja, ou você é o tio que deu errado, assim. Aí você chega pra sua mãe e fala assim: ah, mãe, eu vou empreender. Ela fala: não faz isso não, menino, vai ficar igual seu tio que não estudou, abriu a quitanda Isso, lá e tal. Você só tem esses dois empresários no Brasil, você não tem empresário meio termo, né? E o exato. cara aqui, igual você acabou de falar, pô, fiz minhas contas, fiz minhas multiplicações, pô, eu posso fazer uma coisa que eu acho legal e vou trabalhar dentro do tempo que eu trabalhava para alguém, vou trabalhar para mim. E aí eu vou desenvolver aqui minha atividade e tal. Acho que talvez se a gente tivesse menos esse preconceito, eu acho que as coisas andavam melhor, porque Sem a gente só tem dúvida. esses dois cenários, assim. No Brasil a gente não tem escola de empresários, Não, são muito poucas escolas de não. empresários. Quando a gente tem escola de empresário, é para já quem já é empresário, então você vai capacitar, mas não para como assim, olha, existe isso aqui também. Porque quando você está Exatamente. na escola, ou você é médico, ou você é advogado, ou você é contador, ou você é terapeuta, Sim, psicólogo, enfim, sim. você tem uma formação acadêmica. Daquilo que tudo que está dentro da academia, você se forma um profissional. Para quê? Para trabalhar para alguém, porque é isso que a gente é formado. Exatamente. Não tem Exatamente. ali um curso, até administração. Quando você faz administração, é para você ser administrador de alguma coisa de alguém. Exato. Não tem um curso que fala, cara, vai ser empreendedor. Aqui é um caminho, aqui é um lugar para E é você um ir. super caminho. Não é para todo mundo, Não é para todo mundo. não é Concordo para todo contigo. mundo, definitivamente, mas é um super caminho. E eu falo assim, ó, que a escola empreendedora, essa escola que a gente desenvolve sozinho e depois muito em parceria e aprendendo, você me ajudou pra caramba nesse processo, é uma escola única. O que a gente se torna dentro dessa escola que a gente mesmo cria e constrói nessas parcerias, nenhuma faculdade vai te dar, nenhum MBA vai te dar, nada vai te dar. Nada vai te ensinar a ser empreendedor como é ser na prática. E assim, eu falo que o empreendedorismo, ele forja um ser, para que você possa ser um empreendedor de sucesso, o empreendedorismo te forja um ser humano incrível. Você tem que ser um ser humano realmente, é, mudar sua mentalidade, mudar o seu jeito de ver a vida, mudar o seu jeito de lidar com o dinheiro. Você tem que se transformar para que você possa começar a dizer: eu sou uma empreendedora, porque te exige demais, né? Então, por isso não é para todo mundo, Pô, legal. né? E aí, a gente tava falando que não veio a varinha, não veio a varinha mágica, assim, bateu em É. você. Como é que foi o início da Escola do Saber? Então, assim, eu tava lá, executiva, tranquila, sei lá, telefone corporativo, gente me servindo, mandando de cima para baixo, top down. E aí fala, não, peraí, vou empreender. Como é que foi o seu primeiro desafio? Pedi demissão, fui lá, assinei tudo bonitinho no RH. Dia seguinte, como é que foi o desafio da Cris com a Escola do Saber? Lascado.com, né, meu bem? Porque não sabia PN. Sabe que a PN não sabia nada. Esse negócio de rede social, algoritmo, sabia se era para comer, se era para passar no cabelo. Não sabia nada. O que que eu faço? Vou abrir uma sala, mas eu não posso gastar. Comecei atendendo na minha casa. Depois e eu falo, empreender é colaboração e abrir a boca, dizer, olha, Eu tô, ei, estou aqui, estou fazendo. Aí uma amiga me chamou, olha, tem um consultório aqui, tá aqui, abri, não posso porque ela também estava na transição, me chamou para atender lá. Eu comecei a atender lá. E foi assim, sabe, tropeçando no próprio pé o tempo todo até para você começar enxerga, a ah, pra onde é que enxergar eu as vou, né? coisas, bater muita cabeça. E eu falo que assim, Antônio, a gente que começa a empreender, e aí eu vou falar da mulher e da terapeuta holística. Primeiro que a mulher, ela tem uma coisa muito difícil, que eu acho que é algo que a gente vai trazendo do nosso sistema, da nossa. Que a gente acha que tem que fazer tudo sozinha. E que a gente tem que dar conta de tudo. Então, até para levantar a mãozinha aqui e falar assim, ou preciso de ajuda, como é que faz isso aqui? Você fala assim, não, mas eu vou ter que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que. Aí, porra, você Você atrasa a sua joga toda a sua prosperidade, energia nesse negócio. porque você não sabe fazer. Ou você levanta sua mãozinha e pede ajuda. Vai buscar o Antônio para fazer uma consultoria financeira. Como é que eu faço? Como é que eu começo? Vai trocar uma ideia. Quantas vezes eu troquei ideia com você, sabe? Sim. Que você foi o farol para mim muitas vezes para eu poder falar, putz,
Putz, Não, é porque empreender realmente é uma profissão solo, né? É uma profissão exato. solo. Lá na CT eu também sou consultor do Sebrae, e aí no Sebrae eu vejo essa dificuldade também, assim. Então, quando Exato. eu faço os atendimentos de consultoria financeira lá pelo Sebrae, eu uso um pouquinho da sua terapia, porque tem que ser Tem que terapeuta, ser. porque o grande desafio é justamente o empreendedor se encontrar nesse ser empreendedor. Ele Exato. fala, cara, ele quer fazer tanta coisa e ele não sabe, e não tem norte, e E não a, sabe o que que faz. Porque é isso. Você está acostumado a entrar numa empresa onde você chega lá às 8 ou às 9, aí você bate o ponto meio-dia ou 1 hora, aí você almoça 1 hora ou 2 horas, conforme a regra do exato. negócio. Alguém chega e te entrega um POP, que vai ter um monte de empreendedor aqui que não sabe o que é POP, mas é procedimento operacional padrão. Aí você chega lá, pega um procedimento operacional padrão, onde diz, olha, você chega aqui para fazer um podcast como esse, você tem um microfone, tem um roteiro, tem uma pessoa para entrevistar, você vai fazer essas perguntas e tal. Aí você vem, é contratado e executa. Quando você deu a demissão lá, que você pediu sua demissão, no dia seguinte ninguém ia te cobrar horário. Ninguém ia te fazer nada. E era Exatamente. você com você. Não vem um menino da TI que você abre um helpdesk e fala assim, ei, meu computador parou, não está funcionando. Você que tem que resolver aquilo. E resolver o problema de comunicação. E resolver a dor do financeiro. E Exato. resolver o seu aprendizado, porque você Exatamente. tem que aprender para fazer a terapia, senão não tem jeito, de para onde você Exato. vai. E é uma série de caminhos que você fala, cara, não sei planejar. E depois quando você fala, agora eu sei planejar. E como é que eu executo esse meu próprio planejamento? Você pegou num ponto, acho que assim, crucial. A segunda coisa que eu ia falar era assim, ó, que aí eu já vou linkar com isso que você falou aí. Que a terapeuta, ela vive, eu brinco que ela vive com um pezinho 1 metro acima do chão. Então, tipo, pra ela, eu vou servir e Modificar o mundo. vou modificar o mundo e ela tá afundada, porque assim, e assim, a terapeuta, pelo menos as minhas meninas que chegam pra mim, são mulheres extremamente comprometidas, sérias, minha maioria é, Sim. estudiosas, dedicadas, mas elas não sabem ganhar dinheiro. E tem uma crença muito grande de achar que, por ser uma terapia holística, integrativa, energética, dinheiro não entra na equação. Então, as pessoas se perdem nessa coisa da busca do propósito, sabe? E aí tem linkando com esse ponto que você trouxe, que eu acho que é fundamental. Quando você não sabe fazer e você fica ali, sabe? Marcando o passo, secando o gelo, o que que acontece com você? Você empaca. Porque se você não sabe fazer, aí você reforça uma crença de que você não é capaz, que você não dá conta, que talvez isso não seja para você. Então, assim, não perca seu tempo com isso, sabe? Seja boa naquilo que você é boa, que é atender, cuidar das pessoas. O resto vai aprender fazendo. No começo, é equipe. Eu fui equipe até ontem. Fazia tudo. Faxina, cafezinho, né? Fazia Eu- minhas planilhas. Eu era a Mariazinha que fazia o contato para vender, tudo, tudo. E ainda faço muita coisa. Mas à medida que você vai caminhando, vai soltando. E outra, não sabe fazer? Não perde tempo. Pede ajuda. Pergunta como é que faz, sabe? Porque senão você empaca o seu próprio desenvolvimento e isso interfere no teu trabalho como um todo. Então, acho que essa é uma coisa importante de falar. Vou pegar uma fala sua aí e aí colocar aqui na mesa. A escola do saber ajuda, é um dos braços da escola do saber, ajudar empresários da área terapêutica a desenvolverem seus negócios? Quando a escola do saber nasceu, eu tinha, como todo empreendedor, um milhão de coisas. Vou mudar o mundo também, né, ué? Todo mundo vai porque eu não vou. É. Só que aí quando a gente vai se desenvolvendo, você vai olhando, você vai focando, você fala assim, o que que eu sou boa? O que que a minha história conta? Quem eu sou? O que que tudo que eu vivi, porque assim, tudo que a gente viveu para servir alguém. Servir a nossa vida primeiro e colocar esse movimento para servir alguém. Então, o que que a minha história, o que que a minha jornada podia servir? As terapeutas. Então, hoje, a escola do saber é a escola da empreendedora holística. Pô, legal, legal. Então, Então, tá aí, empreendedora, você quer saber um pouquinho como é que você vai começar? Aqui é um bom começo.
É uma Conhecendo um coisa. pouquinho da escola do saber. É, Que aí aqui você já teve os seus desafios de tropeçar, é, de cair, de é, levantar, de é. olhar, de planejar, de não acertar, de acertar. Exatamente. E muito com vários faróis que você deu para mim em vários momentos, eu fui conseguindo caminhar e nichar, né? O que a gente chama hoje dentro do marketing digital, essa coisa do nichar. E hoje a Escola do Saber ela trabalha olhando para a terapeuta e olhando para o filho dela, que eu brinco que o negócio é o filho dela. E eu também tenho um olhar para os pequenos negócios, né? Então, dentro de tudo que eu conheci como executiva, de todo o know-how que eu também olho para os pequenos negócios, dando consultoria sistêmica para pequenos negócios. Então, isso é uma paixão e Pô, como é que, assim, na prática, essa ajuda de equilibrar um empresário, como é que a gente mensura? Como é que você vê o retorno disso, a aceitação disso? Porque eu vejo que, assim, é um nicho de mercado, igual você colocou, é uma abertura e é uma dor muito grande, né? Porque eu tô sim, falando de empreendedor solo. Tô falando do pequeno empresário, que esse cara que você falou que sim, passa o café, passa o pano no chão e sim. tudo. A gente tem os medos, né? De seguir em frente, de andar. Igual você falou, pô, dá um frio na barriga, você... É muito mais fácil você ser seletista do que você ser empreendedor e quebrar e, pô, ter Claro. necessidades particulares e tal. E aí eu me encontro nesse meio todo e falo, cara, vou fazer uma terapia, mas aí ela tanto tem que me ajudar enquanto pessoa, mas enquanto empresário. Então, Sim. como é que você vê, como é que é a atuação da Escola do Saber nessa frente? Então, hoje a Escola do Saber ela olha muito para as terapeutas, para os terapeutas, homens também. Sim. E a gente vai olhando muito para essas dores que ele traz enquanto pessoa e o quanto isso gera efeito e que efeitos isso gera no negócio dele. Então, a gente ajusta, eu falo que a gente olha para a fonte, né? Porque o terapeuta, o empreendedor é a fonte, a partir dele tudo nasce. Esse é o meu jargão aí. Uhum. Então, a gente ajusta ele primeiro para depois a gente olhar para o negócio. Porque eu falo, você sabe disso porque você é um consultor. Não adianta, Antônio, eu montar um planejamento, eu montar uma estratégia de vendas, eu criar um funil de vendas para ela, ajudar ela a criar um plano de comunicação daquilo que ela faz, se a mulher não se sustenta. Se ela não confia nela, se ela não confia naquilo que ela faz, se ela não acredita que ela consegue vender o trabalho dela, se ela não consegue comunicar o que ela faz, se para ela não tem claro, se ela não constrói uma visão dessa mulher que é a terapeuta empreendedora, se ela não constrói a visão do negócio que ela quer construir. Então é isso que a Escola do Saber ajuda, primeiro olhando para a fonte e depois para o filho dela. Aí a gente vai olhar como é que estrutura esse negócio, qual é o mínimo que você precisa e, claro, respeitando cada fase do negócio, cada fase dessa mulher, o que que ela pode, até onde ela pode ir, qual é o começo dela, qual é o meio, qual é o fim, onde que ela tá e o que que ela precisa. Pô, legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Então, dentro desse bate-papo, uma que você tem ali com o empresário para tentar entender o Uhum. momento dele ali, onde ele se encontra, você consegue identificar que está muito longe a gestão profissional para o mercado de terapeutas? Terapeutas, e aí eu sempre vou estar incluindo, gente, terapeutas é a palavra, homens, mulheres, Sim, esse mercado de terapia, num contexto geral, está muito longe a profissionalização de gestão, de, cara, ter uma clínica de psicologia, de terapia, com um formato de negócio. Tipo, eu nem atendo na minha clínica, eu vou investir nesse negócio. Você acha que está faltando muito empreendedor, nossa, tá empresário faltando capacitado? demais, demais. Assim, e eu vou incluir aí os psicólogos, psicanalistas. A gente vê mais clínicas de psicologia, né? A gente Pouco vê vê outras clínicas. clínicas de psicologia, tem psicanalistas, mas a gente normalmente não vê, assim, pelo menos eu não conheço, né? Clínicas de psicanálise. A gente vê clínicas de psicologia que Que tem uma especialidade lá tem os dentro. profissionais lá que atuam como psicanalistas. E aí, pegando os dois, os convencionais e o não convencionais, falta muito profissionalismo, sabe? Porque assim, ó, quando a gente está olhando para as terapias convencionais, é, vou falar mais dos psicólogos que caminham aí para coisa da clínica e tal. Uhum.
Na formação, aprende como gerir, como cuidar do seu negócio, como vender, como trabalhar com marketing digital, como é que usa marketing, como é que usa o marketing digital, porque são duas coisas diferentes. Como é que eu vendo? Como é que eu crio estratégias de venda? Como eu me coloco? Como que é a minha comunicação? Não existe isso. Na formação de terapias integrativas holísticas, piorou. Você vai lá aprender, se formar em constelação, reiki, acabou-se. E você não vende isso, né? Não, entendeu? Como é que você vai fazer? Como é que você vai se posicionar? Como é que você vai manejar o cliente? Na formação de terapias convencionais, o profissional ele aprende muito essa coisa do manejo do cliente dentro do setting terapêutico. Nas terapias integrativas e holísticas, esquece, você não vai ter isso. Então, às vezes, a pessoa faz uma formação ali, ela trava. Como é que eu começo a atender? Como é que eu faço? Ela congela a hora que o cliente chega para atender, porque ela não sabe o que fazer com ele. Então, tem uma defasagem muito grande e um dos meus pilares de expansão de consciência para as terapeutas é justamente fazê-las entender, Antônio, que hoje não basta você fazer uma formação de reiki, Top, Adventure yoga, Plus. massoterapia, seja lá o que você. Seja lá no lugar mais top que você quiser. Não adianta se você não aprender outras habilidades e competências, se você não desenvolver outras habilidades e competências que são necessárias para que você possa tocar o teu servir, você não vai dar Não conta, vai, não vai não vai, sustentar, entendeu? não para de pé. Ainda que você não queira ser uma empreendedora, ainda que você não queira ser uma empresária, porque são fases do processo, você queira só ser a terapeuta autônoma que faz a sua sessão ali bonitinho, você precisa desenvolver algumas habilidades e competências para você poder gerir o teu servir, minimamente. Porque senão vai ser uma sofrência Atrás de eterna. sofrência. Claro. Deixa eu te falar, dentro dessa atividade, até vi você comentando aí, você já teve que pivotar alguns negócios? Você, pô, você falou, pô, eu tava pensando em abraçar o mundo, tudo era muito feliz, e aí eu tive que pivotar. É, dentro do processo de nascimento da Cristiane terapeuta, da Escola do Saber, eu tive que fazer isso muitas vezes. Porque a gente não sabe direito, né? É igual a gente Quando estava começa. conversando no começo. Você só vai, né, Antônio? Você vai. Depois que você vai começando a entender como que as coisas funcionam, como é que você funciona dentro do seu próprio negócio, você vai começando a compreender o quanto é importante planejar, o quanto é importante você construir esse negócio primeiro na sua cabeça, depois no papel, para depois você ir para Pra prática ali, para pra ver como é que prática. funciona. Então, assim, eu queria. No início, a escola do saber era uma escola que eu queria atender pais, eu queria atender filhos, eu queria trabalhar com essa Gener... visão sistêmica, cuidando dos pais, dos filhos, cuidando da, de quem cuida, que esse era, sempre foi o meu lema, não, que eu preciso cuidar de quem cuida. E não dá, sabe? Não foi. Não dá certo, porque são frentes muito grandes que você tem que despender de muita energia, de muito foco, de muito cuidado, de muita atenção, e não dá. Então, você tem que fazer essas mudanças, essas pivotagens, essas transições para aquilo que realmente você é boa e que você tem condições, tem know-how, tem habilidade para fazer. E eu falo que às vezes é isso, né? Às vezes a gente fica querendo abraçar o mundo, mas se você abraçar o seu pequeno mundo, se você for um peixe grande numa lagoa, é melhor do que você querer ser um peixinho no mar, né? Porque você vai ser engolido. Então, seja boa naquilo que você é realmente boa e faça aquilo com dedicação, com amor, com energia, com verdade. Porque se você ajudar uma pessoa de verdade e ela se tornar melhor para ela mesma e para o sistema onde ela está inserida, você já está fazendo o seu trabalho. Bacana, bacana. Eu gostei dessa frase aí. E deixa eu te perguntar, dentro dessas pivotagens que você achou, me dizem um perrengue chique de empresário, assim, que você fala, cara, deu vontade de chorar
depois que eu passei, assim, falar, cara, porque todo mundo vê bonitinho, igual eu comentei lá no início, todo mundo vê, né? Mas, cara, tem muito perrengue e é em perrengue chique, assim, Tem porque muito a Cris perrengue. é empresária. E aí, qual foi um perrengue chique, assim, engraçado, divertido, que hoje você olha e fala, cara, aprendi, foi muito legal, foi bacana, mas, nossa, foi doído passar por esse perrengue chique. Ó, hoje eu passei um. Eu vou contar. Não, hoje. Mas eu vou contar um que eu acho que é um que eu acho que é legal de falar pela experiência. A gente até conversou um pouquinho disso vindo pra cá. Que é essa bendita coisa de lançamento, né? Lançamento 6 em 7. 1 milhão, né? Todo mundo com 6 e 7 na cabeça querendo. Gente, pelo amor de Deus, sabe assim? É um negócio muito lindo que você vê todo mundo falando, né, né, né. E é fácil, né? Porque tem um monte de guru na internet vendendo 6 em 7 assim, Não, que você olha e maravilhoso. fala, cara, Não é desvalidando a metodologia, a metodologia é maravilhosa, mas é aquilo. Não é, precisa ver o seu momento, quem você é, o que que você pode, o quanto você pode investir. Não adianta você querer, sabe? Eu falo assim, é igual você querer se soltar no mar sem colete e não saber nadar. O que que é, provavelmente vai acontecer? você vai se afogar. Então, sabe? E o que que você pode fazer? Ah, eu não inventa o que você não pode. Porque às vezes a gente vê a pessoa lá toda bonita, porque eu fui entrar nessa, tá, gente? Não, não fui. Pelo menos para contar essa história hoje. Fui fazer esse negócio. Fui Vamos lá, aprender, agora vai. vai gravar trocentos criativos, vai gravar trocentos vídeos e fazer não sei o que lá e nará. Gente, chegou no dia, eu tava lá toda maquiada, toda bonita, mas com 40 graus de febre, sabe? Um monte de gente. Eu falei assim, eu vou ter que dar conta desse negócio. E assim, gente, fiz com energia, fiz o que tinha que fazer. Eu adoro estar no ao vivo, eu sou exibida, eu adoro. Mas assim, deu ruim, entendeu? Deu ruim. Ah, fiz 6 e 7, não passei nem perto, entendeu? Não passei nem perto. Se fosse um barranco, eu teria aquela imagem de a gente caindo barranco abaixo e se esborrachando. Valeu a experiência? Valeu, para entender que esse Mas foi meu foi um perrengue momento. chique, né? Um perrengue de tentar Perrengue, fazer 6 em 7. fazer. Chamei uma pessoa para gravar, para me ajudar. Tinha lá o povo. Ninguém viu isso, né? Mas tava Tava lá. lá, não sei o que, eu lá toda bonitona, preparei o negócio. A gente morrendo de medo, fiz todo o negócio e Não foi. não foi. Hoje foi abordado uma coisa que eu achei muito bacana, que às vezes a gente tá pensando e olhando assim, do jeito que todo mundo tá fazendo. Ah, como é que todo mundo tá fazendo? Ah, faz 6 em 7, grava, faz lançamento, faz isso, faz aquilo, e você às vezes esquece de persuadir de um jeito simples. Então, vou contar a história aqui que eu achei muito bacana hoje, porque eu levei um tempo que eu fui prospectado. Eu geralmente prospecto, fico ali na parte de venda, tentando fazer, conversar com as pessoas, e hoje eu fui prospectado. Eu tava rodando café, a canequinha, café com números, a gente toma esse cafezinho gostoso aqui, então você tá aí com a sua canequinha aí, Maravilhoso. tchim, tchim. Tchim, E tchim. aí eu tava ali fazendo, pedindo pra fazer a caneca, e aí a dona da loja, até Britos, pra você aí, a canequinha, ficou bacana. Ficou linda. Obrigado. Vou lá na Brits depois, que eu adorei. Aí ela tava lá, ela falou assim: olha, você coloca a logo. Se você chega lá pedir pra fazer, ela falou: olha, se você colocar a logo na caneca, eu te dou a caneca. Aí eu parei um minuto assim, eu falei: uai. Falei, cara, topo o seu desafio, não por conta do valor da caneca, não tem nada a ver, mas por conta do programa. O programa é Café com Números, a gente tá falando sobre negócio, sobre empreendedores, sobre oportunizar o mercado empreendedor de Brasília. E aí eu achei muito bacana a iniciativa de marketing dela. Uma, Foi simples. uma troca Cara, super uma troca super grande, super genuína. Ela rica, chegou pra mim e falou: Ó, eu coloco. Falei: Bom, pode colocar. A gente vai fazer o programa, vai estar conversando lá e provavelmente valores alinhados, né? É. Super Falei: válido. Seu programa vai aparecer no programa, a gente falando da sua caneca, com certeza. E foi sem ela pensar em 6 em 7. Foi sem metodologia de guru. Foi no formato natural, foi no formato orgânico. É E aí isso. acontece também. Então, assim, não é só um jeito de fazer as coisas, né? Não é. Não tem só um padrão de fazer as coisas. Não tem, não Nem sempre a tem. gente precisa investir muito, passar um perrengue chique, porque todo mundo tá indo naquela linha, naquela direção, né? Sim. Ainda tem muito negócio tradicional funcionando, muito formato tradicional acontecendo, que às vezes a gente pega e não se percebe. E é isso. E eu falo assim, ó.
eu digo que a gente precisa aprender a base. Se a gente aprende fazer um arroz, feijão bem feito, a gente consegue fazer muita coisa com arroz e feijão, né? A gente Sim, pode pô. botar um brócolis no arroz, pode fazer um baião de dois com feijão, e a gente vai misturando. Mas se a gente sabe fazer bem, a gente consegue ousar e fazer misturas e encontrar o seu jeito. Ah, o tanto de sal que você gosta, se você gosta de alho, se você não gosta de alho, se você gosta de cebola. Mas aprenda a fazer a base primeiro. Uma boa base, ela gera muitos frutos. Você pode fazer muitas misturas e muitas combinações e de um jeito muito legal, muito genuíno, muito original, muito seu, né? Então, eu acho que isso é super importante, super importante. Cris, puxando agora de volta para terapia, você usa alguma técnica terapêutica em você mesmo ou nos seus mentorados ali para poder seguir em frente? Porque uma das características do empreendedor e do empresário é ser resiliente. Você usa alguma técnica no seu dia? Você está aqui trabalhando e do nada você fala, cara, vou parar, vou meditar, vou respirar fundo, vou fazer alguma técnica para poder seguir. Antônio, eu falo que assim, ó, a primeira coisa que vou falar especificamente para terapeuta, que é o meu nicho. Uma terapeuta, seja ela de qual área for, reikiana, teta healer, se ela não usa da técnica que ela oferta e ela vende isso como um caminho de solução, se ela não usa daquilo que ela faz, já tem alguma coisa errada, Técnica em vão, né? entende? Então, assim, a primeira coisa para você ter credibilidade, as pessoas se preocupam muito com a autoridade. Então, use daquilo que você faz, seja aquilo que você fala. Então, essa é a primeira coisa. Eu sou uma pessoa que vivo de terapia e vivo de terapia. A Cristiane necessita de terapia. Então, assim, eu sou uma pessoa que faço uso das minhas técnicas. Tudo que eu faço no meu negócio é sistêmico. Eu não dou um passo no meu negócio sem aplicar as técnicas sistêmicas. A sistêmica, ela é uma inteligência, ela não é só constelação familiar nem constelação organizacional. São duas ferramentas. A sistêmica, ela é uma inteligência, e como diz meu professor Décio, ele diz que a inteligência sistêmica é uma filosofia de vida com efeitos terapêuticos. Ó, Eu gosto muito dessa frase. E é isso, assim, então, tudo que eu faço, você aplica em si. eu aplico em mim. Então, eu sou uma pessoa muito conectada com a espiritualidade, então as minhas primeiras horas da manhã é o tempo que eu tô ali, eu e Deus, e para Ele me guiar naquilo que eu preciso fazer. O meu negócio, tudo que eu vou fazer, o meu planejamento, até a minha formação de preços dentro da minha esteira de produtos é feita com técnicas sistêmicas. Então, eu faço o alinhamento na minha casa, no meu negócio. Então, Senão não vai. tudo que eu oferto, eu uso. E eu só oferto porque eu uso e deu resultado. Então, se eu não soubesse que Daria resultado se não não ofertado. ofertaria. Lá na CT também a gente tem essa mesma filosofia, assim. Que É. a gente terceiriza números. A gente terceiriza números, a gente faz terceirização financeira lá na CT. E aí eu gosto sempre de olhar para os números. E Ah, daí legal. dos números, extrair diversas variáveis que pode ter no negócio. Entender quando o negócio está doente, entender quando o negócio está alavancando, entender qual o momento Sim, do negócio, para onde investir, para onde deixar de sim, investir, ter sim. previsão. E aí a gente aplica lá para poder a gente levar para o cliente. Senão não faz sentido. Claro, Fala, cara, claro, vamos fazer isso aqui, analisa desse jeito, que aí você claro. analisando isso, cruzando a sua atividade com o seu financeiro, você vê onde você vai chegar. Sim. Então é uma das características que a gente faz e é importante a gente aplicar na gente aquilo que a gente vende, né? Nossa, Enquanto é profissional, enquanto fundamental. empresário. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como o serviço de terapia pode modificar um ambiente corporativo? Nossa, Porque hoje a gente vê assim, confusão, e quando eu completamente. chego para no microempreendedor, não, geralmente é só ele, mais um ali, um ambiente familiar. Mas quando o cara já venceu essa barreira e ele está começando para médio, para grande, a dor maior que eu vejo no financeiro, nos números, que está ali refletido nas demonstrações, não tem nada a ver com finanças e má gestão. Tem a ver com ilhas. As ilhas dentro das empresas. E aí o pessoal batendo cabeça. Então, como essa prática de terapia corporativa pode ajudar os negócios a desenvolverem
em si, né? É, é uma coisa que eu falo sempre, né? As pessoas ficam às vezes com medo das inteligências artificiais, né? E eu falo que não existe chat GPT que vai substituir o ser humano. Empresas são feitas de pessoas, né? E a empresa, ela é um inconsciente organizacional, porque ela é feita de pequenos inconscientes que são seres humanos que compõem essa empresa. Então não adianta você ter um processo incrível, você ter uma estratégia de vendas maravilhosa, você ter uma gestão de risco sensacional, uma auditoria maravilhosa. Se quem está atrás desses processos todos é um ser humano, né? E se você não cuidar desse ser humano, se ele não tiver com a cabeça boa, se ele não tiver inteiro e sabendo que não é tudo, não é estar tudo bem, né? Porque o processo terapêutico, seja ele convencional ou não, o ideal é que sejam os dois Sim. integrados, é fazer com que a pessoa consiga lidar com os perrengues da vida, com os desafios, porque eles vão vir de forma mais saudável, né? Então, é ele poder descobrir nele habilidades e competências que ele tem, que às vezes ele esqueceu, para poder lidar com essas adversidades. Então, você tendo uma pessoa, um profissional melhor preparado dentro da sua empresa, o que vai acontecer? Obviamente, os seus resultados eles Vão ser vão melhorar, diferentes. O negócio vai ser diferente. porque a performance dele vai melhorar. E eu digo sempre que a gente precisa cuidar desse ser humano não só para ele poder dar resultado dentro do negócio, dentro da empresa, mas que ele possa dar resultado na família, que ele possa dar resultado ele como ser humano, que ele comece a se amar mais, a gostar mais de si, porque ele podendo, ele estando melhor com ele mesmo, ele vai transbordar o que ele tem de melhor para onde ele estiver. Então eu acho que as empresas estão acordando para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o campo terapêutico ele vai crescer e eu de verdade, eu falo muito isso para as minhas, eu chamo as minhas alunas e mentoradas de lindeusas. E eu falo muito Entendeu? que o campo terapêutico, ela é o boom da nova era. Assim, é um jargão, mas é porque nenhum negócio sobrevive. O empreendedor, ele não consegue lidar com o negócio dele se ele não tiver uma cabeça boa, se ele não tiver o corpo emocional dele bem gerido. Então, eu não tenho dúvida que as empresas elas já estão acordando para isso e vão acordar cada vez mais. Então, a gente como terapeuta, a gente precisa estar muito bem preparado para lidar com isso, porque trabalho, Capacitar esses profissionais ali por um capacitar. engajamento 100% ali nas empresas, né? Exato, porque assim, Antônio, a gente trabalhar com uma pessoa física dentro do consultório é uma coisa. Agora você precisa construir uma postura adequada para você ir dentro de uma empresa, né? E trabalhar com aquilo que a empresa deseja e ter uma linguagem própria. Então, a gente precisa de capacitação. Senão não vai. Não vai, claro que não vai. Não tem como. Não, bacana. Cris, a gente vai chegando no final do nosso bate-papo e eu Ai, quero... e eu queria ver com você dicas que você daria ali para quem está querendo entrar no mundo da terapia, conhecer um pouco do universo e também para quem está querendo empreender. A gente falou aqui sobre empreender em uma clínica, que seria para atender pessoa física. Falando aqui de empreender enquanto para atender corporações, pessoa jurídica. Estamos falando aqui sobre, cara, perrengues chiques, pivotagem, tomar conta de dinheiro, tomar conta de venda, sair da posição de simplesmente atendo pessoas para, cara, agora eu sou um empresário e o meu negócio atende pessoas, e o que é muito uhum. diferente. Qual seria uma dica geral da Escola do Saber, assim? Primeiro, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o universo terapêutico. Bom, primeira coisa, para quem quer usar o caminho terapêutico para se conhecer, para conhecer um pouco mais, dar uma espiadinha, ver o que que é isso, vá vai participar de grupos. Aqui em Brasília, a gente tem grupos maravilhosos que acontecem sistematicamente em diversas terapias, tem encontros. Vá ler, né? Buscar aí referências realmente que sejam, não aquelas tecladas no Google, mas vá buscar aí artigos
nas sociedades, nos conselhos, a respeito da técnica para você poder se inteirar e saber o que é, né? E tem vários lugares que fazem grupos e aplicam as técnicas de graça aqui em Brasília. Então, a minha primeira dica é essa. Para quem quer conhecer, aqui em Brasília tem muitos lugares, você pode procurar. E acha fácil na E internet esses grupos. acha. De constelação eu saberia indicar mais fácil, mas de diversas técnicas, a gente tem muitos lugares aqui. Bacana. E para quem tem um desejo, e eu falo que não pode ser qualquer desejo. Tem que ser um Tem que ser propósito aquele de desejo vida, assim, de arde no seu verdade. coração. E tem que ser algo que você fala assim, cara, porque empreender é isso, gente, assim, é algo que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, o primeiro compromisso que você tem que ter é com você. Então, para quem quer trabalhar com terapias, a dica é aquela dica que a gente falou aqui o podcast todo. Se profissionalize. Primeiro, não é só fazer uma formação numa técnica, mas é buscar desenvolver habilidades e competências para que você possa gerir o seu negócio, seja ele em qual nível você queira desenvolvê-lo. Mas é importante aprender a vender em primeiro lugar. Eu acho que se fosse, Cris, então dessas habilidades todas, qual que a pessoa teria que aprender primeiro? Vai aprender a vender. É bem a técnica que o Flávio Augusto diz, né? O Flávio Augusto sempre fala assim, independente do que você é, ou seletista, você vende horas, ou empreendedor, você vende algo ou serviço. Então, todo mundo é um vendedor no final do dia. Vá trabalhar suas crenças em relação a vendas. E vá Nossa, aprender a precisa vender. de muita terapia, gente, viu? Esse é um desafio difícil. Quebrar a crença de ser um vendedorzinho, né? Exatamente. Porque todo mundo tem isso na cabeça, né? Primeiro é vender. Se você ainda consegue ser um vendedorzinho, já é um grande passo. Mas é primeiro quebrar essas crenças e aprender a vender. Porque venda é gostoso, venda é fluido, venda é servir. Então, aprenda a vender. Então, começando por ali. Então, Comece por aí. vou empreender, eu já tenho que pensar em como é que eu vou vender este produto que eu estou encapsulando, né? O que eu tenho para vender, as pessoas precisam? Essa solução que eu tenho, as pessoas precisam? Sim, muito. Ótimo. Então, aprenda como que você vai fazer para fazer com que essa solução chegue em quem você quer servir. Cris, muito obrigado. Foi um bate-papo incrível para você que está aí em casa tomando aquele cafezinho uma hora dessa. Espero que você tenha conseguido captar bastante sobre o universo das terapias aqui no nosso quadradinho. Então, tem mercado sim, tem precisando muito de profissional nessa área, porque, afinal de contas, acho que é uma das únicas profissões que vão perdurar aí durante muito tempo. Eu escuto dizendo que vai acabar contador, vai acabar advogado, vai acabar não sei quem, mas terapeuta, gente que mexe com gente, sempre vai ficar por aí. Sempre. Então, pessoal, se vocês quiserem procurar, procurem a Cris aí, Escola do Saber. Será um enorme prazer você ser atendido por ela. Uma querida. E, Cris, muito obrigado por você ter vindo aqui para o nosso Café com Números. Uma honra, adorei esse bate-papo, uma delícia. Pode me chamar quantas vezes quiser, que eu venho com o maior prazer do mundo. Tchau, pessoal. Beijo, galera.